Saudações, este é o Jornal Massoco na sua 10ª edição. Estamos aqui com o advogado Ângelo Tutumula para nos falar um pouco daquilo que é a sua percepção no âmbito da visita do Sua Excelência, o Presidente Daniel Francisco Chapo. Boa tarde, Ângelo, e bem-vindo ao programa. Boa tarde, Ricardo. Muito agradeço pelo convite. Indo direto à questão que eu já ia aqui começando, Sua Excelência, Senhor Presidente Daniel Francisco Chapo, recebeu um certificado de reconhecimento pelos esforços que tem estado a envidar no sentido de trazer de novo a confiança, e no âmbito da sua visita ele teve encontro com moçambicanos residentes na diáspora, alguns que estão só a trabalho. Como é que vê este reconhecimento? Fez uma introdução muito bem feita, e a minha resposta não vai fugir muito disto, porque o que se procura é efetivamente retrazer ou trazer novamente a confiança, demonstrar que existem em Moçambique condições para um investimento. No âmbito do encontro com os moçambicanos residentes na diáspora, eu pude perceber que o Ângelo participou por alguns vídeos que circularam na mídia. Percebi que o Ângelo colocava a questão de os moçambicanos não poderem exercer o sufrágio ou participar no sufrágio universal, aquilo que é um direito fundamental. Eu não pude perceber bem qual foi a resposta do presidente. Queria falar um pouco disso. No essencial, em que âmbito sincero? Isso seria no âmbito do debate nacional, em que se apresentam propostas relativamente à reforma legal, quer a nível constitucional ou infraconstitucional. Todo moçambicano é livre de participar nesse processo, e foi exatamente neste âmbito que eu apresentei esta preocupação, no sentido de que, olha, nós temos a diáspora norte-americana, que tem um certo número de imigrantes moçambicanos. No entanto, quando chega a época das eleições, nós não exercemos esse nosso direito constitucional até de eleger até que são os nossos dirigentes. O encontro contou com a participação de mais de 100 moçambicanos. Qual é a preocupação dos moçambicanos assim no geral, daquilo que pode acompanhar durante o encontro? Vou lhe confessar que houve a mais variada apresentação de preocupações, mas todas elas significantes. Só a título de exemplo, houve quem apresentou a questão relativa também ao diálogo nacional inclusive, houve quem também apresentou uma preocupação relativa a esses acordos que estão sendo feitos. Foi também referenciada a questão da segurança em Moçambique e do recrudescimento do crime, e também foi dada uma resposta do que se pretende efetivamente combater o crime. É necessário entender que o governo, pelo menos por aquilo que foi apresentado, né, está a envidar todo esforço no sentido de que vai combater o crime, e também falou-se da situação de Cabo Delgado. Houve também quem falou sobre a questão foram duas intervenções, vou condensá-las em uma, em que se falou sobre a possibilidade de patrocínio, outros de forma direta, no que diz respeito a determinada área, como por exemplo a saúde. Houve um interveniente chamado Amilcar Marino que de alguma forma falou da sua vontade de financiar determinado material médico-cirúrgico. Para que não me fuja aqui a ideia, mencionou aqui o senhor Amilcar Marinho. Eu no vídeo que passou também pude perceber que na sua intervenção, acho que era o discurso que ele estava a ler, ele levantava a questão de doações, acho que era mais nesse âmbito, e que por mais que as pessoas queiram fazer uma atividade carismática ou social, em termos de doar algum material ou
ou como se fosse uma ONG, né, sem fins lucrativos, mandar algum material que moçambicanos possam aproveitar, que os custos são elevados, torna-se um empecilho em fazer esta transação. Eu lembro que um dia desse eu partilhei um vídeo onde numa lata de lixo, nós chamamos dumpsters, né, aqui, naquele dia em que recolhem lixo, tinha bicicletas, tinha ali congelador, tinha televisores, plasmas, não sei o que as pessoas estavam a desfazer-se daquilo. E que eu olhava para aquilo e dizia, se fosse no meu país a gente havia de aproveitar. E muito daquele material até estava em boas condições de uso. E nós sabemos quando é uma questão de televisores, talvez é um capacitor, alguma coisa assim que tenha avariado. E nós sabemos que os nossos técnicos ali em Moçambique podem reparar isso. Agora, se eu ou um grupo de moçambicanos fizesse recolha desses materiais, ou roupas, etc., em todos os produtos não perecíveis que se possam usar em Moçambique, para enviar, os custos são elevados e ainda tem que passar por questões aduaneiras em Moçambique. Eu acho que era mais ou menos isso que o Amílcar estava a tentar levantar ali. Qual é que foi a reação ali da sala com essas questões que ele levantou? Muito agradeço por me realizar a memória relativamente a esse aspecto que já de alguma forma surgia. Essa foi uma preocupação sim apresentada relativamente ao pagamento dos impostos devidos em caso de importação de bens e produtos, mesmo quando se trata de doações, o que faz, de certa forma, aquele que pretende doar se sinta desmoralizado de o fazer, porque para além de estar a oferecer algo, ainda tem que pagar algum valor por cima disso. Mas foi apontelado e olha que foi criado um link entre o Amílcar e o ministro dos Transportes e Comunicação, se não sou eu, acho que é essa designação, no sentido de que deveriam entrar em contato por forma a salvaguardar essa preocupação. Ou seja, foi-lhe dada ali uma solução imediata no sentido de que, olha, percebemos a sua preocupação, mas no entanto também aconselhamos a quando do envio, mesmo aqui ainda em território americano, deixar claro que aquele produto que se está a enviar é produto resultante de doação. Porque se algo sai daqui e não se indica que é doação, quando chega em Moçambique nós dizemos que é doação, logicamente que essa informação vai criar de alguma forma um ruído. Para por forma a evitar essa situação de ser taxado, mesmo estando a doar, é necessário que efetivamente informe aqui na origem ainda que o produto que está a vir é doação, e em Moçambique, quando o produto chegar, saber que aquele produto que está a chegar é doação, e daí terá um tratamento privilegiado ou diferenciado. É sabido que o governo tem estado a ser alvo de críticas da opinião pública. Como é que olha para essa situação? O que acontece é o seguinte, nós percebemos a situação em que vivemos hoje em Moçambique. Nós estamos a viver um período em que há uma polarização de extremos, em que se tu não és daqui, és dali. Tu não podes ser dali e ser daqui ao mesmo tempo, não podes estar no meio, não ser daqui nem dali. É o que se tem como percepção coletiva. E nesse entretanto, estamos a viver também um momento da digitalização e da informação rápida através dos screenshots, dos vídeos curtos, ou seja, a informação que circula nos WhatsApps hoje em dia tem mais força, tem um pendor mais verídico. Em termos de repercussão, em relação aos canais oficiais. Exato. Mas repito, na percepção daquilo que é a coletividade. Não tenho, não sei se a maioria ou minoria, porque não tenho bases estatísticas, mas é o que se está a viver nesse momento. É necessário que nós tenhamos
a necessária calma, a necessária parcimônia, a necessária objetividade no sentido de analisar se as informações que são trazidas são verídicas ou não, antes mesmo de procedermos à sua partilha, porque o imediatismo, o querer ser o primeiro ou achar que esse é o primeiro a partilhar uma notícia verdadeira ou falsa, que depois vamos descobrir que afinal de contas não era nada daquilo, de alguma forma ou de todo não contribui para a estabilidade, para o crescimento, para a boa governação que se pretende levar a cabo. Porque, conforme disse bem, existe um plano. E para a execução de um plano governativo leva-se tempo e praticam-se ações, apresentam-se ideias. Então é preciso deixar que as pessoas apresentem as suas ideias, pratiquem as suas ações, que se vão traduzir no final do dia naquilo que é a base, o que é o plano governativo para o desenvolvimento e crescimento de Moçambique. Qual é a mensagem que o senhor presidente deixou aos moçambicanos presentes naquela sala? A mensagem que eu pude reter, que de certa forma achei, porque foram várias mensagens numa única mensagem, e é um tanto quanto difícil retirar aquela que é a mais importante, porque eu acredito que todas elas de alguma forma foram importantes, mas deixa-me, sem exclusão das demais, sem dizer que as demais são menos valiosas, eu acredito que o fato de que existe essa necessidade de entrega por parte do povo moçambicano, existe a necessidade de entrega, do despertar, no sentido de que a solução para Moçambique somos nós mesmos moçambicanos. Ninguém virá de fora para trazer uma solução mágica para Moçambique. Os moçambicanos que estão a residir nos Estados Unidos, que foram em massa para aquele encontro, achas que eles estão abertos para, primeiro, ter uma organização interna, os moçambicanos estarem mais coesos, terem esse espírito patriótico aceso, em que eles podem fazer alguma coisa para desenvolver Moçambique? Eu acredito que sim, porque houve um outro aspecto que foi levantado também pelo Presidente da República, que foi o fato de que se não temos dinheiro, pelo menos temos capital humano, temos pessoas capacitadas para apresentar ideias que vão de alguma forma contribuir para o desenvolvimento de Moçambique. É possível, sim, e eu verifiquei que existe sim vontade dos moçambicanos, criadas as condições necessárias para o efeito, né, de contribuir de forma ativa e mais proativa relativamente a este processo de retorno de Moçambique à estabilidade e o crescimento e desenvolvimento. Estamos aqui com o Ângelo, ele que é advogado. Convidamos para essa pequena conversa como uma forma também de difundir informação, porque quem tem informação, nós já acreditamos que é bom sempre partilhar com os outros. Estamos a falar em cerca da visita do presidente Chapo para os Estados Unidos e que dentro desta visita teve encontro com os moçambicanos. Era para perceber aqui como é que foi o encontro e qual é a expectativa que os moçambicanos têm, assim como o governo daqueles residentes na diáspora, né, em termos de contribuir para que o nosso país passe do ponto onde está para o ponto seguinte. Há um convite, não sei se o Ângelo deve ter recebido, que é para participar numa conferência a ter lugar em DC, que é também ligada à área de energias, que é a Rovuma LNG, que é basicamente fala do Empowering Mozambique for the Future. Tem algum comentário sobre esta conferência? Bom, eu acho que é uma grande oportunidade para os moçambicanos de poderem participar nesses processos, nesse debate relacionados aos recursos que existem no nosso território e que estão, de certa forma, em processo de exploração ou de prospecção e por aí em diante, e que
de todos vão contribuir para o crescimento e desenvolvimento de Moçambique. Então, nada melhor do que aproveitar essas oportunidades para tomar conhecimento, por um lado, sobre o que efetivamente está a acontecer e, por outro, de que forma é que nós podemos participar de forma ativamente nesse processo e, por outro lado, também o que é que pretende lá para o futuro com esses mesmos projetos que estão sendo levados a cabo. Muito obrigado, Ângelo, pela sua disponibilidade, por partilhar esta rica informação com o objetivo final de fazermos o bem para Moçambique, para podermos contribuir de diversas formas de como podemos, mesmo que não sejamos peritos na área de energias, mas acreditamos que há muitos setores ali, logística, etc., em que também podem aproveitar os moçambicanos que têm empresas nessas áreas ou até mesmo limpezas, etc., e fornecimento de bens, de serviços e por aí vai. Então eu acho que é uma máquina muito grande em que as pessoas deviam participar. Também havia de aconselhar, eu só fiz essa questão mesmo de uma forma provocativa, mas para dizer que aí está a oportunidade que cada um pode, com um pouco que sabe, com um pouco de experiência que tem também, fazer-se participar no encontro. E como diz o slogan do presidente Chapo, vamos trabalhar. E muito obrigado, Ângelo. Obrigado eu, e espero que tenhamos mais oportunidades para poder discutir estes e outros temas relacionados com Moçambique e com a diáspora moçambicana e de alguma forma, se não todo, contribuir para o bem-estar de todos nós, né? E não poderia sair deste debate sem felicitar mais uma vez ao governo do dia por esta iniciativa ou por este processo de Pacto Nacional Inclusivo, em que se pretende que todo e qualquer moçambicano, volto a repetir, todo e qualquer moçambicano possa apresentar aquelas que são as suas ideias, até o próprio Ricardo também. Então, parabenizar e espero sinceramente que o processo continue e chegue àquilo que é o bom porto, aquilo que se pretende atingir com o mesmo, né? Tá certo. Até a próxima, Ângelo, e fica bem. Obrigado, também.